Este é o módulo de estudo número 32, com o seguinte tema: Jesus, quando tentado, resistiu e repreendeu Satanás. Nós vamos ver agora que, após Jesus ter se batizado nas águas, junto de João Batista, ele vai para o deserto se retirar num período devocional de 40 dias. E lá ele será tentado pelo próprio Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Então, lógico que ele tinha todas as necessidades biológicas que nós temos. Sentia fome, sede, frio, calor, todas as coisas que nós sentimos, ele também sentia. Então, ele sentiu fome. Aí você pode fazer... Como é que aguentou ficar 40 dias sem se alimentar? Bom, vamos não esquecer que ele era um homem, 100% homem, mas também ele era 100% Deus. Satanás, para tentar Jesus, ele vai tentar várias formas. Uma das formas que ele já tentou agora, que nós vamos ver, foi que ele apelou para o ego de Jesus, o desafiando para que Jesus mostrasse se ele realmente era o Filho de Deus. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só o diabo. O diabo falou assim: você não é filho de Deus? Então por que você está passando fome? Dê ordem a essas pedras para se tornarem em pães e se alimente. É isso. Você não é filho de Deus? Está aguçando o ego de Jesus, né? Para que Jesus aí fizesse isso e pecasse. Porque Jesus estava ali para cumprir e obedecer a Deus. A cumprir as escrituras e obedecer a Deus. E não para fazer algo que o diabo estivesse insinuando. O diabo queria que fosse falha, ou seja, nula todo o sacrifício de Jesus. Aí eu e você, ele não poderia ser o nosso Salvador, mas o Senhor resistiu até o fim. Veja agora Mateus capítulo 4, versículo 5 e 6. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só o diabo agora levando ele para um lugar bem alto, dizendo: olha, se lança daqui, porque está escrito na palavra. Você não está usando a palavra, porque Jesus falou: nem só de pão viverá o homem. Então ele está usando a palavra para se defender contra o inimigo. Então o inimigo está usando também a palavra agora. Olha, também está escrito que, já que você está falando que o que está escrito é firmado, então vamos ver também. Então agora você está aqui em cima, você se lança daqui abaixo, porque está escrito que você não vai se machucar, porque Deus envia os anjos para sustentar você e você não se machuca. Mas Jesus também vai rebater esta. Nós vemos agora o contra-ataque de Jesus, logicamente vitorioso, né? Mateus capítulo 4, versículo 7. Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não tinha necessidade nenhuma de Jesus se lançar do pináculo. Para que ele ia tentar a Deus? Está escrito também que não se deve tentar a Deus. Então não tinha necessidade nenhuma de Jesus se lançar de lá só para provar que as escrituras estavam certas a seu respeito. E isso também nós devemos levar isso para nossas vidas. Nós também não devemos viver tentando ao Senhor. As promessas estão nas escrituras, estão na Bíblia. Nós apenas temos que crer nelas e não ficar tentando a Deus. Quando necessário, ele vai nos socorrer, ele vai sim nos apoderar de bênçãos, mas quando ele decidir isso, nós não precisamos falar assim: olha, está escrito, e falar sobre o que está escrito para poder conseguir as bênçãos de Deus, porque isso é tentar a Deus. Não devemos fazer isso.
Pela terceira vez agora o diabo tentará mais uma vez a Jesus. Isso está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Eita! Por que será? Esse daqui eu preciso de dar uma explicação maior. Por que será que o inimigo está falando para Jesus que ele daria todos os reinos da terra, ou seja, todos os governos, todos os reinados, todas as presidências, todos os tipos de governo. Ele daria a Jesus, se Jesus dobrasse seus joelhos apenas uma vez. Por que que o diabo tem poder de dar? Mas a terra e tudo que há na terra, na verdade, Deus não deu ao homem? Então, veja bem, vamos por uma analogia. Eu posso dar essa blusa para você? Posso, porque ela é minha. Eu posso dar a blusa, por exemplo, do meu esposo? Não, porque a blusa é dele. É ele que tem que decidir se vai dar ou não. Então, na verdade, por que que o homem pode dar para o diabo? Porque é dele. Então, quem deu para o diabo o governo de todos os governos deste mundo? O próprio homem, exatamente. Deus criou, mas ele concedeu ao homem. Ele deu para o homem o governo de todas as coisas dessa terra. E o homem, então, é que deu para o inimigo este governo, infelizmente. Para você ficar bem esclarecido sobre isso, vou ler para você Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou Deus, pois Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus criou homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou. Ele disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus criou, mas deu para o homem. E o homem, na verdade, tem dado domínio para o diabo. Ou seja, o diabo não pode simplesmente destruir tudo de uma vez, mas ele deixa o diabo colocar no seu coração a vontade de fazer a queimada, a vontade de destruir as matas, a vontade de criar coisas para destruir os rios, a vontade de criar coisas para fazer uma bomba atômica. É isto. Por isso que o diabo poderia dar este governo para Jesus se ele tivesse prostrado uma única vez. Porque o diabo tem dado o diabo tem tido este governo pelo poder que o homem confere a ele. Então nós vamos ver agora que a conversa vai se encerrar, ok? Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Então Jesus falou, está escrito que somente a Deus deve-se adorar. Eu não vou me prostrar para você. E o diabo foi embora, que viu que não adiantou nada tentar ao Senhor, que ele resistiu à tentação do diabo. E nós devemos pedir essa proteção para Deus. Nós devemos pedir para o Senhor nos capacitar no poder do Espírito Santo para que nós não sejamos tentados exatamente pelo poder do inimigo nas nossas vidas. Este foi o módulo de estudo no 32. Espero que você tenha saído tendo entendido alguma coisa. Se não ficou alguma dúvida, manda uma mensagem para mim, para o e-mail. Terei o maior prazer em te atender. Fique na paz, Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo módulo. Tchau, tchau.